Nesse vídeo eu vou te explicar sobre a Trindade de uma maneira rápida e fácil, para que você saia daqui entendendo quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e você reconhecendo eles na Bíblia. E se faltar alguma coisa nesse vídeo, você usa a área dos comentários, já escreve, olha, eu acho que faltou abordar esse ponto e aquele outro, que aí voltamos num próximo vídeo para abordar o seu comentário. A Bíblia não tem um capítulo específico para falar sobre a Trindade de Deus, mas através de estudos e observações, examinações bíblicas, é possível ver esse Deus triuno, um Deus que é três, mas ele é somente um, mas que são três indivíduos com papéis diferentes, vamos chamá-los assim, que eles funcionam entre si e têm um grande propósito para ser um Deus triuno. E diferente das concepções humanas, os três não têm alguém, um ser que seja maior do que o outro. São três indivíduos que se tornam um só e não tem essa distinção de poder que normalmente nós associamos a deuses. Por que eu falei assim? Porque essa visão de que a composição entre deuses e existe um mais forte do que o outro vem da cultura politeísta, aonde nós temos a visão que existe um panteão onde vários deuses se reúnem e ali existem maiores, menores, deuses com distinções e funções diferentes. Mas aqui estamos falando de uma cultura e de uma religião monoteísta. O cristianismo é monoteísta. Mesmo que você diga, mas não são três em um? Mas eles ainda são somente um único Deus. Até mesmo essa visão de que existe divisão e que algum é mais forte, mais poderoso do que o outro, vem dessas culturas gregas, romanas, egípcias, onde o panteão era dividido e escalonado entre poder e tinha origens diferentes entre os deuses. E muitas dessas influências vieram da influência política e militar da sua cultura, que influenciava o panteão que eles diziam ter. Mas, para deixar bem claro, antes de entrar na Trindade, você tem que entender como é que funciona o reino de Deus. E aí, Jesus Cristo mesmo deixou essas palavras que nos mostram como funciona o reino de Deus e que não existe essa divisão de maior, menor e poderes como nós costumamos ver. Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 25 ao 26, dizem assim: Jesus lhes disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então, pelas palavras de Jesus, você já entende que também no seu reino não é como nossa cultura. Então não adianta tentarmos levar essa linha de pensamento cultural e social que nós temos para a Trindade, não é assim. E agora eu vou te mostrar um dos versículos, uma passagem que evidencia muito claro esse Deus triuno, tá? No Novo Testamento, durante o batismo de Jesus, é clara uma manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E eu vou ler para você. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22 dizem: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então, veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Você consegue observar o Espírito Santo vindo, a voz do Deus Pai falando, e o indivíduo Jesus, que é o Deus Filho ali? Você vê a Trindade visível a todos que estavam ali se batizando. E se você chegou até aqui, não deixa de curtir esse vídeo, você ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se está gostando, não deixa de assinar o canal. Toda semana estamos por aqui produzindo conteúdo à luz da Bíblia, com seriedade, com simplicidade e com praticidade para que a sua vida seja abençoada com conhecimento sobre o nosso Deus. Jesus, depois de ter ressuscitado, passou 40 dias aqui ainda na Terra, e aí ele deu mais uma evidência da Trindade. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, dizem: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aí talvez você me diga, mas essas evidências da Trindade estão no Novo Testamento. Aonde o Velho Testamento mostra? Vamos lá. O Velho Testamento, principalmente em Gênesis, muitas das passagens, Deus quando fala se refere no plural, ele fala nós, ele não fala eu, não fala no termo singular. Ele sempre expõe que existe mais de um ser dentro dessa unidade. E aí, Gênesis 1:26, ainda durante a criação, ele usa um nós, que deixa muito claro que não estava só. Gênesis 1:26 diz: Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe uma outra evidência também desse Deus triuno, desse Deus que é 3 em 1, lá na Torre de Babel. Se você não conhece a história da Torre de Babel, vou deixar por aqui o vídeo, o card, para você assistir, aonde ele diz que nós vamos confundir as línguas desse povo. E normalmente quando você ainda chega nesse ponto, você ainda tem algumas dúvidas do... Tá, mas Jesus aparece no Novo Testamento. Como ele estava na criação, como é que ele é parte da Trindade lá no início? E aí, nós vamos também ver evidências aonde o Evangelho de João diz bem assim. João 1, versículo 1 e 2 dizem: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O Evangelho de João deixa muito claro que Jesus é a palavra, estava com Deus, ele é Deus, estava desde o princípio, desde o antes ser. Jesus é parte da Trindade, ele se manifesta em corpo, sim, no Novo Testamento, onde nós temos a vida de Jesus, mas ele já era Deus e é Deus antes mesmo dessa forma corpórea. Aí você me diz, então onde estava também o Espírito Santo? Onde é que ele aparece pela primeira vez na Bíblia? Também lá em Gênesis. Aí você tem uma passagem que diz bem assim. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 dizem: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E tem gente que pergunta, mas tem Deus Pai, tem Deus Filho, e o que o Espírito Santo faz? A Bíblia também fala o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, dizem assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lembrando que isso aqui é Jesus falando, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Essa é a função do Espírito Santo quando ele mora em nós, quando nós cremos na palavra da salvação através de Cristo. E aí, gostou do conteúdo? Gostou de entender a Trindade de uma maneira bem prática e rápida? Eu sei que podem ter ficado brechas, então eu quero que você coloque aqui nos comentários o que faltou ser abordado. Como esse é um vídeo mais curto, mais prático e com uma linguagem mais simples, vai faltar algumas coisas sim, mas eu quero que você coloque aqui. Se você gostou desse assunto, nós vamos voltar a falar sobre ele, dependendo dos comentários. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui nesse vídeo. Sinta-se abraçado, Deus te abençoe e torço que você seja edificado cada vez mais aqui no Espiritualidade Artesanal. Até mais!